A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante, uma promessa, uma esperança. Eu espero que o Espírito de Deus fale ao teu coração, que você seja um instrumento na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, discipulado dinâmico também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Você acha tudo isso na descrição desse vídeo, as nossas classes organizadas aí. Se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, indique aí o nosso trabalho, indique o nosso site Facilita EBD, que tem recursos para ajudarem esses irmãos em Jesus a dinamizar as aulas com o PDF das minhas aulas e também o slide para poder dinamizar as escolas bíblicas dominicais para a glória de Deus. Mas vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante. Uma promessa, uma esperança. E é importante iniciarmos por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. E também em Isaías capítulo 7, versículos 14, capítulo 9, versículo 6. Leia também com os teus alunos a mensagem que se encontra em Atos capítulo 10, versículos 43. Deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito da doutrina da salvação. A promessa da salvação é para nós, os crentes, a mais preciosa promessa que Deus fez para a humanidade. Nós estudamos na aula passada a respeito das consequências do pecado. E hoje nós vamos observar a respeito da promessa e o plano de Deus para a nossa salvação. A promessa da salvação é a maior revelação e demonstração do amor de Deus em misericórdia para com o homem, providenciando então, através do Cristo, esse acesso à sua presença. Nós não merecíamos, mas por misericórdia de Deus somos alcançados agora por causa de Jesus e temos agora em Jesus a certeza da vida eterna. Demonstrado em João capítulo 5, versículos 24, capítulo 6, versículo 47, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, demonstrando que essa promessa agora se cumpre em Jesus. Ou seja, pelo fato do pecado e por consequência da queda, nós não tínhamos acesso a essa promessa. Mas por bondade de Deus, Ele fez a promessa, dando acesso agora através de Cristo, nos restaurando em Deus. Isso é graça de Deus para conosco. Então é muito importante você demonstrar. Nós não teríamos condições de comprar a salvação, nós não tínhamos acesso à salvação, nosso pecado nos afastou de Deus para a ira, e agora em Cristo nós temos agora acesso ao perdão, à graça de Deus e a oportunidade, por bondade de Deus, de estarmos próximos do Deus vivo. Eu espero que Deus use você. Avançando, o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: uma grande promessa. A promessa que Deus fez para você e para mim também, ela é uma promessa que é fundada antes da fundação do mundo. Ela é estabelecida antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus, na sua soberania, já sabia que pecaríamos e nos afastaríamos da sua presença, seríamos conduzidos então à morte eterna. Mas porque Ele nos amou primeiro agora, Ele estabeleceu o plano. Leve em consideração que Deus não é pego de surpresa. Não foi porque o homem pecou que Deus então estabeleceu o plano da salvação. O plano da salvação estabelecido antes
Deus não é pego de surpresa, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. E por nos amar primeiro, ele estabelece essa promessa de salvação. Glória a Deus por isso. E avançando, o primeiro subtópico trata sobre a promessa no Éden. Deus fez a promessa da salvação logo após a queda, demonstrando exatamente o seu amor. Isso é descrito na Bíblia como o proto-evangelho em Gênesis 3,15, apontando para a promessa da salvação que é Jesus. Por causa da queda, Deus então fez a promessa. A queda que trouxe transtornos à raça humana, Deus então estabeleceu a promessa. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 19, e compara com Colossenses 3:21, você entende muito bem que a natureza, o ser humano passou a sofrer por causa do pecado, que destruiu então essa comunhão que tínhamos com Deus. Mas o Deus Criador restabelece essa comunhão em promessa. Por causa do pecado, Romanos 5,12, nós estávamos afastados de Deus, estávamos guiados para a ira, tínhamos perdido o sentido de perfeição, mas em Cristo, quando nós lemos agora Gênesis 3,15, entendemos que Deus dá a luz. Deus é o primeiro missionário da Bíblia. Deus, ele age em missão, ele mostra a esperança para o ser humano, descrevendo agora que Jesus é essa saída. Então fale sobre isso para os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as promessas feitas a Abraão. A revelação bíblica, ou seja, a revelação de Cristo, ela é apresentada na Bíblia de forma progressiva. Isso quer dizer que de forma progressiva, gota a gota, de tempos em tempos, Deus revela então essa promessa e revelação. Deus revelou também a promessa da salvação para o próprio Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Entrando aqui em conformidade com a necessidade dessa promessa. A origem dessa promessa da salvação é estabelecida no amor infinito de Deus. Então essa promessa é estabelecida por Deus, que proveu um cordeiro para a humanidade, para redimir então o nosso pecado. Leia o texto, por exemplo, de Apocalipse capítulo 13, versículo 8 e 1 de Pedro 1:20. Deus proveu o cordeiro, Deus estabeleceu a promessa e esse cordeiro é Jesus. O primeiro ato de Deus após o pecado da humanidade foi derramar o sangue do cordeiro, Gênesis 3:21, para prover o símbolo aqui de Cristo, para demonstrar que a promessa é fiel, apontando exatamente para a encarnação de Jesus, que é aquele que nos redimiria dos nossos pecados. Então, crer em Jesus é entender exatamente a necessidade da promessa de Deus. E olhar para a promessa que Deus fez para Abraão é entender que ele está apontando para Jesus. Isso aqui é um ato progressivo da revelação da salvação. Isso a gente estuda muito na doutrina da salvação. Eu espero que Deus use você, que você seja claro para demonstrar para os teus alunos, especialmente, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é fiel. E ele demonstrou a sua justiça e também o seu plano em Gênesis 3:15 agora a 21, revelando o Cristo, demonstrado aqui na Bíblia, conforme João, capítulo 1:29, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu espero que Deus fale com você. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as promessas e os profetas. Os profetas do Antigo Testamento constantemente revelavam a respeito de Jesus. Você percebe que Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Quando você lê o capítulo 9, capítulo 11 de Isaías, você percebe com clareza profecias apontando para o Messias, que é Jesus. O profeta Malaquias, que foi o último profeta, traz também com clareza a revelação da profecia em Jesus, demonstrado em Malaquias capítulo 4, versículo 2, demonstrando que Jesus é aquele que seria enviado, ou seja, o Messias é aquele que é enviado. O propósito da promessa de Deus, ou seja, revelando Jesus aqui, é apontar para a salvação,
é apontar para a redenção do homem dos seus pecados, a restauração também desse homem em comunhão agora com Deus e também trazer a segurança da vida eterna em Jesus. Isso está presente em João capítulo 5, versículo 24, João 10, 28, 29, João 6, 37, demonstrando que o pecador agora, você e eu, podemos ser salvos crendo em Jesus. Então, os profetas do Antigo Testamento já falavam a respeito dessa promessa. Essa promessa e redenção agora que tem o alcance universal, alcança você pela fé em Cristo e que você apresente isso debaixo da bênção de Deus. Se eu estou te ajudando até aqui, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela em Cristo Jesus. Vamos avançar para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. As profecias sobre o Salvador. É importante considerarmos que a promessa da salvação ela é partilhada desde o Gênesis e se estende por todo o Antigo Testamento, sempre apontando para Jesus. Leve isso em consideração. Então, Deus usou os profetas apontando para Cristo. O texto de Gênesis também revela Jesus. E agora, no primeiro subtópico, nós precisamos entender o efeito dessa promessa com clareza. O primeiro subtópico trata sobre o nascimento de Jesus ou do Messias por uma jovem virgem. Quem é o primeiro profeta a relatar isso? O próprio Isaías, Isaías 7,14. Isaías, cerca de 700 a 800 anos antes de Cristo, profetiza a respeito do nascimento de Jesus, gerado agora por uma virgem. Essa promessa da salvação ela é pontilhada desde o Antigo Testamento, desde o Pentateuco, pelos profetas, ao ponto de chegar a Isaías e ele afirmar que ela seria cheia do Espírito Santo. Jesus seria concebido pelo Espírito Santo. Isso está presente dentro da palavra de Deus em Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23, confirmando essa profecia que Isaías disse aqui no capítulo 7, versículo 14. E essa promessa sobre Jesus e o seu nascimento de forma miraculosa, através da ação do Espírito Santo, revela então a sua divindade, revela então quem ele é e o seu propósito. O próprio Paulo fez questão de dizer que Jesus é o segundo Adão, ao ponto dele descrever que o primeiro Adão, pai da humanidade, o primeiro homem, ele então cai, peca e leva a humanidade ao pecado. Jesus, agora sendo o símbolo do segundo Adão, é aquele que restaura o homem agora a Deus. Leve isso em consideração. Jesus é a ponte. O segundo subtópico destaca o seguinte assunto: nascido em Belém. Foi o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que destacou que Jesus nasceria em Belém, que o Messias nasceria em Belém, ao ponto de descrever essa profecia com exatidão. E Jesus nasce aonde? Em Belém. Um pequeno vilarejo desprezado, mas que revelaria então a glória de Deus. Você percebe dentro da Bíblia que a salvação implica crer na presença de Deus, nas promessas de Deus e abraçar essas promessas para você. De forma especial, abraçando a graça de Deus. Entendendo isso, nós compreendemos que o caráter da salvação demonstra para a gente de forma particular o desejo de Deus em nos resgatar e nos restaurar para a sua presença. Ele desejou restaurar você e teu aluno também. Entendendo isso aqui, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: homem de dores, revelando então a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 3, que destaca aqui o Salvador, o próprio Messias, seria um homem de dores, um homem testado por Deus, um homem sofredor, presente agora em João capítulo 18, versículo 36, um homem trabalhador, demonstrando aqui a revelação de Cristo como o segundo Adão, um ser humano. É interessante que quando nós estudamos os evangelhos, nós descobrimos que cada evangelho tem uma visão. Por exemplo, Mateus demonstra Jesus como Messias Rei. Fale sobre isso, tá? Marcos demonstra Jesus como servo obediente. Lucas demonstra Jesus como Filho do Homem, um ser humano. João demonstra Jesus agora como Deus.
Pegando Lucas aqui, você entende muito bem que Jesus é revelado como o homem de Deus, como o servo de Deus. E você percebe dentro da palavra de Deus que ele traz esse sentido de nos reconciliar agora para Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 fala sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Demonstrando essa necessidade de sermos justificados em Deus em Romanos 5:1, versículos 16 a 19 também, demonstrando também que em Jesus agora nós somos regenerados. Tito capítulo 3, versículo 5, demonstra para a gente que nós agora somos santificados conforme a vontade de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 22, para cumprir toda a promessa de Deus no Cristo encarnado. Então, essa encarnação de Jesus como um homem sofredor é o reflexo do plano de Deus e da revelação de Deus agora sobre nós. Avançando, o terceiro e último ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Uma grande esperança. A esperança da salvação agora em Jesus nos resgata do nosso pecado, da ira de Deus, de sermos levados e conduzidos ao inferno. Em Jesus agora nós acreditamos então nessa promessa, abraçamos essa promessa e somos conduzidos para a glória de Deus. Vamos entender isso aqui da seguinte maneira. O primeiro subtópico diz o seguinte: uma luz brilhou. Isaías 9:2, é um versículo que vale a pena você ler, demonstra que Jesus é essa luz, ou seja, ele é a esperança que nos leva para Deus. O caráter universal da promessa de Deus da salvação é para todos os homens. Isso quer dizer que nós acreditamos que o sangue de Cristo na cruz do Calvário é remidor para todos, ou seja, alcança a todos, abraça a todos, leva você para perto de Deus. Isso também nos dá um entendimento que nós acreditamos que a salvação está disponível para todas as pessoas. Então, cada ser humano precisa ter um encontro com Jesus de forma pessoal. João 16:8 fala sobre a ação do Espírito Santo agora nos convencendo, nos guiando para a promessa de Deus. Então, o Espírito Santo nos convence, nos guia e nos leva agora para a promessa de Deus. E esse papel nos traz uma reflexão tão importante, tão relevante. Então, fale sobre essa ação, sobre esse trabalhar de Deus em nós. E avance agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: a verdadeira libertação. A verdadeira libertação se inicia com um relacionamento, quando nós acreditamos então na promessa de Deus em Jesus. Quando você passa a crer na promessa da salvação estabelecida por Cristo. Nesse contexto, de forma mais clara, compreendemos então o valor dessa promessa, o valor dessa redenção. Isaías 9:4 destaca que Jesus veio então para nos libertar dos nossos pecados. Nós éramos pecadores, estávamos escravos dos mesmos. Mas em Cristo agora nós temos essa libertação porque somos dominados agora pela presença do Espírito Santo. Então, em Jesus, nós temos essa libertação do mal e em Cristo agora, nós temos essa alegria de termos a salvação, um relacionamento genuíno com Deus. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8. Esse relacionamento agora nos traz a esperança de permanecermos em Deus, estarmos em Deus e continuarmos com Jesus. Que você também possa continuar com Jesus. O terceiro e último subtópico destaca o seguinte assunto: o nascimento de uma criança. O novo nascimento agora revela para a gente essa nova vida. É necessário que você nasça de novo e reconheça Jesus como seu Salvador. Esse novo nascimento revela Jesus também nascendo em você. João capítulo 3, versículo 3 e 5. A profecia que está demonstrada em Isaías 9:6 demonstra que Cristo agora é essa revelação. Esse Cristo encarnado, nascendo como criança, apresentado em Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1 também, demonstra para a gente a riqueza desse plano de Deus. Cristo vem como promessa de Deus, apregoar agora o reino de Deus. Então, quando nós comemoramos o Natal, nós estamos comemorando não somente uma festa, estamos declarando para o mundo que Deus cumpriu a promessa, estamos declarando para o mundo que Jesus é o príncipe da paz, aquele que veio trazer toda a esperança para a nossa salvação. Eu espero que essa aula possa ter contribuído com você, que eu possa ter te ajudado também, se eu te ajudei,
Por gentileza, deixa teu comentário aí, é muito importante para a gente. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, deixa o likezinho também. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha no grupo de Zap, Telegram da tua igreja. E como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar a crescer em Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto Discipulado Dinâmico. Vale muito a pena você ter esse material para compreender a respeito da nossa responsabilidade em Cristo. Também o Discipulado Verdadeiro, do William McDowell, fala sobre essa conversão em Jesus e a importância do novo nascimento. Também Teologia Sistemática Pentecostal, que vai tratar muito sobre a doutrina da salvação e pode te ajudar nesse trimestre. A Teologia Sistemática do Stanley Orton, esse material muito bom, especialmente trabalhando aí sobre a doutrina da salvação. Eu espero que Deus abençoe você. Te aguardo por aqui na lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre o tema A Missão de Israel no Plano de Deus. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.